Olá, sou a professora Fernanda e vamos estudar alguns movimentos sociais urbanos no Brasil, como a revolta da vacina, revolta da chibata e coluna Prestes. Revolta da vacina. Nome curioso, né? Vacina se revolta? Ficou assim conhecida porque a população não queria ser vacinada. Parece pouco provável isso, mas a história nos dirá que talvez a população tivesse seus motivos. Vamos lá, então? No começo do século XX, 1904, o Rio de Janeiro, capital do Brasil, sob a presidência de Rodrigues Alves, enfrentava graves problemas sociais, um crescimento demográfico intenso, com a imigração e os escravos libertos. A população pobre, apesar da proclamação da República, permanecia marginalizada e explorada por um governo que privilegiava a elite cafeicultora. Era conhecida como a Cidade da Morte, pois as condições sanitárias eram terríveis, sendo assolada por epidemias como febre amarela, varíola, sarampo, desinteria, difteria, tuberculose e até mesmo a peste bubônica. Num cenário devastador, inicia-se um processo de reforma do Rio de Janeiro. Os governos federal e municipal compreendem que há necessidade de uma reforma urbanística modernizadora no Rio de Janeiro. O governo municipal de Pereira Passos coloca em prática a chamada política do bota abaixo. Na prática, era a demolição de cortiços que abrigavam imigrantes e negros. A modernização tinha um sentido excludente, retirando o pobre do centro da cidade. Temos aí o surgimento das primeiras favelas no morro, onde esta população expulsa se refugiou. Sobre a vida no Rio de Janeiro, o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, é um clássico para compreender a vida dos encortiçados no final do século XIX. Ruas largas e construções majestosas, princípios de uma modernização excludente. Quem utilizaria esses espaços? Esta imagem indica muita coisa. A reforma modernizadora do Rio de Janeiro excluía a população pobre. E a vacina? E a vacina? Mas onde entra a revolta da vacina? Em meio a esse projeto arquitetônico modernizador, a preocupação com as condições sanitárias da cidade torna-se urgente. O sanitarista Oswaldo Cruz, com objetivo e apoio do então presidente da República, Rodrigues Alves, resolveu erradicar as doenças que tanto davam fama à cidade da morte, impondo a vacinação obrigatória. A população, sem qualquer tipo de informação, temia que tal procedimento fosse uma forma de exterminar pobres. Após a política do bota abaixo, a população parecia ter certa razão, e a aprovação da lei da vacina foi o estopim da revolta. O povo reivindicou o fim da vacinação obrigatória e também aproveitaram para demonstrar a insatisfação com o projeto de transformação do centro da cidade do Rio de Janeiro. A rebelião deixou dezenas de mortos e feridos. Centenas de pessoas foram deportadas para o Acre, por ser considerado distante, vasto e vazio. O território era visto como o local adequado para receber os revoltosos. Revolta da Chibata. Movimento que ocorreu no Rio de Janeiro em 1910, onde os marinheiros se revoltaram contra os castigos físicos. Sob a liderança do marujo João Cândido, o almirante negro, vários navios foram tomados e caso o governo não atendesse às exigências dos revoltosos, ameaçaram lançar bombas na cidade do Rio de Janeiro. O conflito terminou com um acordo que não foi cumprido pelo presidente, sendo que o almirante negro foi condenado à prisão na Ilha das Cobras por 18 meses, sendo absolvido em 1912. Entrou para a história como o almirante negro, que acabou com o castigo da chibata na Marinha do Brasil. João Cândido morreu aos 89 anos em 1969, sem ouvir a música de Aldir Blanc e João Bosco, Mestre Sala dos Mares, composta em sua homenagem e imortalizada na voz de Elis Regina em 1970.
o movimento tenentista. Para compreendermos a coluna Prestes, precisamos falar sobre o movimento tenentista. No início do século XX, havia um forte descontentamento social, conforme já vimos. No meio rural, a população estava submetida aos coronéis, defensores da política do café com leite, alternando no poder da presidência um mineiro e um paulista. Nos centros urbanos havia um forte descontentamento também, com greves de operários e revoltas populares. Neste contexto, os tenentes também se mostravam descontentes, pois não tinham seus interesses de classe média atendidos. Eram contra a eleição de Arthur Bernardes. Os tenentes reivindicavam moralização da administração pública, fim da corrupção eleitoral, voto secreto, defesa da economia nacional e reforma no ensino. Os tenentes planejaram um ataque a partir de todos os fortes brasileiros, mas o plano não deu certo. Em 5 de julho de 1922, no forte de Copacabana, apenas 17 militares e um civil saíram em marcha, tentando impedir a posse do presidente. 16 foram mortos. Essa passagem ficou conhecida como os 18 do Forte. Em 1924, novas rebeliões tenentistas. Agora no Rio Grande do Sul e em São Paulo. As forças tenentistas do Sul e de São Paulo formaram a famosa Coluna Prestes, que tinha Luiz Carlos Prestes e Isidoro Dias Lopes como líderes. A Coluna Prestes foi um movimento sob a liderança de militares que fazia oposição às classes dominantes e contra a República Oligárquica, a República Velha, questionando o poder e pressionando maior investimento nas forças armadas. Com o apoio da população, cerca de 1.500 homens percorreram 25 mil quilômetros denunciando à população a situação política e social do país, balançando as bases do sistema oligárquico e preparando o caminho para a Revolução de 1930. Após vários confrontos com as forças do governo, a coluna se desfez na Bolívia, onde muitos combatentes ali se exilaram ou voltaram ao Brasil para viver na clandestinidade. Luiz Carlos Prestes foi para a Rússia. Durante mais de 2 anos, marcharam pelo Brasil, mas suas reivindicações não iam ao encontro da população pobre e sem direitos que encontravam. A coluna se desfez em 1926. Luiz Carlos Prestes, mais tarde, tornou-se um dos principais líderes do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Charge da capa, revista O Malho. Observe, ela é de 1904. A imagem representa as manifestações nas ruas do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, esta revolta revela: Alternativa A. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Alternativa B. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Alternativa C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade e da expressão da população. Alternativa D. O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. Alternativa E. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Se você marcou a alternativa A, você acertou. O projeto modernizador do Rio de Janeiro era excludente, não considerando a população pobre e seu sofrimento diário. Exercício 2. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. O fragmento acima é da música de João Bosco e Aldir Blanc, o mestre-sala dos mares, numa homenagem ao almirante negro, que liderou a revolta dos marinheiros em 1910 contra os castigos físicos e a discriminação por parte dos oficiais. O líder e a revolta a que se refere o texto são, respectivamente,
Alternativa A, João Cândido e a revolta da chibata. Alternativa B, Oswaldo Cruz e a revolta da vacina. Alternativa C, o Beato José Maria e a revolta do contestado. Alternativa D, Lampião e a revolta de Juazeiro. Alternativa E, Giuseppe Garibaldi e as greves operárias de São Paulo. Se você colocou a alternativa A, você acertou. Até mais!